Boa tarde, meus amigos. Voltando com mais um vídeo aqui no canal, meus amigos. Hoje eu gostaria de ler um versículo que se encontra no livro de Salmos, são os Salmos de Moisés, Salmo 90. Hoje eu quero falar sobre como o crente, como o cristão deve aproveitar a sua vida, como que o cristão deve viver a sua vida, tá certo? Então, gostaria de convidar você aí a abrir sua Bíblia no Salmo 90, versículo 12, que diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então esse é um versículo muito lindo desse Salmo 90, que é um Salmo de Moisés, que diz: Senhor, ensina-me a contar os nossos dias de uma tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, diante desse versículo que eu quero dizer como o crente deve viver a sua vida, como o crente, o cristão deve aproveitar a vida, que é o que diz esse versículo, como nós devemos aproveitar a vida. Nós devemos aproveitar a nossa vida de uma maneira que nós possamos alcançar um coração sábio diante de Deus. Por que estou dizendo isso? Que muitos podem falar de uma outra maneira. Nós ouvimos as pessoas por aí dizendo: não, você tem que aproveitar a sua vida. Você tem que aproveitar a sua vida porque a vida aqui na Terra é muito curta, então você tem que aproveitar, fazer o que você quer. Mas o que seria esse aproveitar a vida? Porque aí fora as pessoas dizem que aproveitar a vida é você fazer o que você quiser da sua vida, é você aproveitar o máximo possível, é você fazer o que você quer, é você ir em balada, é você beber cachaça, é você usar droga, é mulherada, é farra. Mas para se alcançar um coração sábio, não é desse jeito que nós devemos viver. Nós devemos viver de uma tal maneira, o salmista aqui, no caso Moisés, diz que nós possamos alcançar um coração sábio diante de Deus. É o que ele nos diz. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, como que o cristão deve aproveitar a sua vida? Dá para o cristão aproveitar a vida e continuar sendo um cristão? Claro que sim. Ou você acha que os apóstolos não tiveram aproveitamento da sua vida, que Jesus não aproveitou a sua vida? Mas aproveitar a vida em que aspecto, em que sentido seria esse aproveitar a vida? É aproveitando tendo um coração sábio. É estar ao lado das pessoas que nós amamos. É compartilhar bons momentos com as pessoas que nós amamos. Seja, em primeiro lugar, a nossa família, ou a igreja que você congrega, os irmãos da sua igreja, ou os irmãos também que necessariamente não são da sua igreja, mas que são cristãos. Isso é aproveitar a vida. Aproveitar a vida com seus amigos. Isso é aproveitar a vida. Aproveitar a vida não é ficar só dentro lá das quatro paredes da igreja, não é ficar somente dentro de casa. Isso não é só isso. É aproveitar a vida em Deus ou com Deus, vivendo em comunhão com a família, vivendo em comunhão com os irmãos da fé, vivendo em comunhão com os parentes, vivendo em comunhão com os amigos. Por quê? Porque tudo aqui é passageiro. Tudo aqui é passageiro. Eu gostaria de convidar você, meu amado, meu irmão, a abrir sua Bíblia aí, no Salmo 90. Vamos ler o versículo 9 e o versículo 10 também. No versículo 9 e 10 diz o seguinte, versículo 9: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação e passamos os nossos anos como um conto que se conta. Veja como aqui Moisés está nos dizendo que os nossos dias, os nossos anos se passam muito rápido, a ponto que nós não percebemos que nós estamos envelhecendo, que nós estamos cada dia mais próximos da morte física. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que os nossos anos se passam como um conto que se conta. Como aquele... Já viu aquelas histórias bem curtinhas? É assim que os nossos anos se passam. Em algumas traduções vai dizer que acabam-se os nossos anos
como um conto ligeiro, aquele conto que se conta em 2 minutos. É assim que nossos dias e nossos anos vão se passando e se acaba. Algumas versões da Bíblia ainda vai dizer diferente, que vai dizer que acaba-se os nossos dias ou os nossos anos como se fosse um breve pensamento. É rápido, já era, já se passou. Então veja que se nós fizermos uma reflexão sobre a nossa vida, eu vou fazer da minha, você faça da sua, parece que foi ontem que eu era um menino estudando no primário, no pré-escola. Primeira série, segunda série, terceira, quarta. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem que eu brincava. Parece que foi ontem que eu completei 18 anos. Parece que foi ontem que eu me casei. E hoje já estou aqui na meia idade, numa idade boa. Já passado dos 40. Então veja como tudo é muito rápido. Se você conhece aí alguém que tem seus 70, 80, 90 anos, chegue nele e diga que ele viveu muitos anos, que ele viveu bem, que ele vai dizer que foi ontem que ele era um menino, que ele brincava. Passa muito rápido. Olha o que diz o versículo 10. Diz assim: os dias da nossa vida chegam a 70 anos. O que ele está dizendo? Que chega a 70 anos você vai morrer? Não, não é exatamente isso. Mas o que Moisés está nos dizendo é que até os 70 anos nós podemos viver muito bem. Podemos viver muito bem, podemos trabalhar, dependendo do trabalho que nós fazemos. Se não for um trabalho muito pesado, até os 70 anos dá para se levar bem. Mas o que é que ele diz? Que os nossos dias chegam a 70 anos e se alguns, pela sua robustez, chegam até os 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vão se voando. Acaba se voando esses dias. Aqui é Moisés que viveu seus 120 anos, está dizendo isso. Você acha que Moisés, quando tinha seus 80 anos, ele era uma criança? Não. Na época de Moisés, vamos viver seus 100 anos, 120, 110. Mas as gerações futuras poderiam viver um pouco menos. Teve, na nossa história, há 100 anos atrás, a idade média do homem aqui no Brasil era 60 anos, até menos. Hoje nós estamos vivendo um pouquinho mais, 70, 80, 90 anos. Mas ele diz que até os 70 anos você pode viver muito bem. Depois dessa idade, é enfado e canseira. Ah, eu estou com 80 anos. Não. Você está só com enfado e canseira. Então nós devemos aproveitar esses dias, os dias que nós vivemos, para sermos vivendo com sabedoria diante de Deus. Vivendo ao lado das pessoas que nós amamos, ao lado da nossa família, ao lado dos irmãos. Gostaria de ler mais um versículo com vocês, que se encontra no Salmo 103. Salmo 103, que é um salmo de Davi. Salmo 103, versículo 15 e versículo 16, que diz o seguinte: que quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, que assim floresce. Olha como é que são os nossos dias. Rápido. É nascer, crescer, envelhecer e morrer. Rápido. Passando por ela o vento, logo se vai e o seu lugar não será mais conhecido. Então você vê aquela planta, daqui a uns dias está a flor, mas aquela flor não vai ficar para sempre. Daqui a uns dias o vento passa, a flor murcha, ela cai e você já não conhece mais aquele lugar que era florido. Assim são os nossos dias, que passam-se, como diz o salmista, como um conto que se conta, como um conto ligeiro, como um breve pensamento. Então é uma reflexão que nós temos que fazer para que nós possamos aproveitar a nossa vida com sabedoria. Como eu disse, ao lado das pessoas que nós amamos, ao lado das pessoas que nos amam, com nossos familiares, com os irmãos, tá certo? Alguns anos atrás eu estava indo fui para Dracena, estava indo para Panorama, passando por a cidade de Ouro Verde, entre Ouro Verde e Panorama, na beira da estrada, da pista, tinha 2 árvores, eu não me lembro se eram pés de pês, mas elas cresceram perto uma da outra, e elas, conforme elas foram crescendo, elas foram se entrelaçando uma à outra. E você passa lá, eu até fiz vídeo lá, tirei foto, as árvores estão abraçadas, uma com a outra,
uma coisa extraordinária, uma coisa linda que a natureza nos proporcionou. Então eu tirei uma foto, na época eu não sei, eu não lembro se eu coloquei, se foi no Facebook lá, se eu postei no Face, acho que foi no Stories, e coloquei lá na legenda que enquanto muitas famílias, muitos irmãos, pai que não fala com filho, filho que não fala com pai, irmãos que não se falam, aquelas duas árvores estavam nos dando uma lição. Elas estavam abraçadas uma à outra. Então, como que nós cristãos podemos aproveitar a nossa vida? Da maneira que eu já falei, da maneira que o salmista nos diz, aproveitando os nossos dias. Porque o nosso tempo se passa como um conto ligeiro, como um conto que se conta, como um breve pensamento. Então, para que viver brigando com a família, viver brigando com as pessoas, com os irmãos, se nossos dias aqui são rápidos? Nós temos que amar as pessoas. Nós temos que aproveitar a nossa vida aqui para falar do Evangelho de Cristo, para trazer mais pessoas a Cristo. Quando eu estou falando de trazer pessoas a Cristo, não é necessariamente convidar as pessoas para ir à igreja, mas é falar do amor de Cristo, é falar do Evangelho, falar do Evangelho do Reino, do Evangelho que transforma, do Evangelho que salva as pessoas. Tá certo? Então, essa é a reflexão que eu tive para esse dia de hoje. Quero agradecer a você que é inscrito no canal desde já. E você que não é inscrito no canal também. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí de gostei. Faça seu comentário aí. Compartilhe esse vídeo. Se esse vídeo foi importante para a sua vida, pode ser importante para as pessoas que você ama, para as pessoas que você conhece. Então eu peço encarecidamente que você deixe o seu comentário, que você deixe a sua curtida e que você compartilhe esse vídeo para que possa chegar a mais pessoas. Forte abraço a todos, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe a vida de cada um. Forte abraço a todos.